tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará enfim. Por isso eu canto glória. Minha fé, glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Irmãos, com grande alegria, nós estamos na casa do nosso Deus. Louvamos a Deus pela vida das irmãs e irmãos aqui presentes. Louvamos a Deus por aqueles que nos acompanham dos seus lares. E estamos estudando a Epístola de Paulo, escrevendo aos Romanos. E hoje nós daremos sequência a esse estudo. Mas nós louvaremos ao nosso Deus, iniciando o nosso culto, entoando o hino de número 144, Segurança e Alegria, iniciando assim o nosso culto, nesta terça-feira, mais um dia de trabalho, mais um dia em que o Senhor nos livrou de acidentes, nos conduziu e bondosamente nos sustentou.
Vamos louvá-lo então, entoando o hino 144. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Como prisioneiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazem dos céus provas da graça que vem de Deus. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso e de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Vamos orar ao nosso Deus e eu convido o nosso irmão Diácono Neto que nos conduz a Deus nesta oração. Pai de amor, muito obrigado, Deus, por mais esse privilégio de estarmos na casa do Senhor, Deus, para juntos louvarmos, bendizer, aprender mais do Senhor, Deus. Fala aos nossos corações através da palavra lida, dos hinos, ó Deus, e da comunhão que temos com nossos irmãos, ó Deus. Abençoe cada vida, ó Deus, que está aqui no templo, também aqueles que estão assistindo, ó Deus, com a Tua graça, que o Senhor possa estar acolhendo cada um, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, nós louvaremos ao nosso Deus com mais um cântico, mas antes, eu convido a igreja para que leiamos, temos todos a mesma versão, dando sequência ao nosso estudo na Epístola de Paulo aos Romanos. Nós leremos Romanos capítulo 1, versos 14 a 17. Romanos, no capítulo 1, nós leremos do verso 14, 15, 16 e 17. Vamos ler juntos? Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 14 a 17.
Leamos. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vamos louvar ainda o nosso Deus, agora entoando o hino de número 18, Deus dos Antigos. Hino de número 18, Deus dos Antigos. Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros na amplidão, ó soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos teu louvor. Desde o passado foste nossa luz, sol que até hoje com fulgor reluz, ser nosso esteio, guia e proteção, tua palavra, lei e direção. Da guerra atroz, do crime assolação, dos tempos maus, de um mundo em confusão, seja teu braço nosso defensor, pois confiamos sempre em ti, Senhor. Teu povo, ó Deus, assiste em seu labor, no testemunho do teu grande amor, as nossas vidas vem fortalecer para o teu nome sempre engrandecer. Amém. Irmãos, para darmos início ao estudo da palavra do nosso Deus, eu convido nosso irmão presbítero Anderson, que nos conduz a Deus em oração, suplicando a graça do nosso Deus, a sua misericórdia, a assistência do Espírito de Deus para nos abrir o entendimento, para que a palavra de Deus venha nos enriquecer, nos fortalecer e nos animar, porque ela é rica e eficaz. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez nos colocamos em oração na Tua presença,
louvando o teu nome, com cânticos, Senhor, espirituais que exaltam ao Senhor, que reconhecem a tua grandeza, hinos cantados a gerações, Pai, que têm servido para a tua glória e para o teu louvor, e nós adoramos ao Senhor com esses cânticos e hinos. E agora, nesse momento tão especial, Pai, que nós iremos partilhar da tua palavra, que será exposta pelo teu servo. Pedimos a Deus, querido, unção do teu Santo Espírito, Pai. Amém. Fala conosco através do teu servo, mediante a unção do teu Santo Espírito, para que se tornem para nós palavras de vida, Amém. palavras de consolo, palavras de edificação, e que possam achar guarida em nosso coração, Pai. Abençoa os que irão ouvir e o que irá falar da tua palavra, Pai. É o que te pedimos, no grandioso nome do teu Filho Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Muito bem, meus queridos, nosso amado irmão Flávio, seja bem-vindo, né, de volta do merecido gozo de férias, e também os queridos de casa, é uma alegria ter a companhia dos amados. Nós então, irmãos, recordando o texto lido, Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Paulo não conhecia presencialmente a igreja de Roma, aqueles aos quais ele saúda. Lá no final da epístola, Paulo os conhecera de outros lugares, e agora eles estavam ali, faziam parte do hall de membros da igreja ali de Roma. A gente lembra que no ano 40, o imperador Cláudio, ele expulsou todos os judeus de Roma, e nessa leva de expulsos saíram Áquila, Priscila e tantos outros mais que foram expulsos dali da cidade de Roma. Isso aconteceu mais de uma vez, até mesmo na época de Nero, quando ele culpou os judeus pelo incêndio de Roma. Outra vez também os judeus foram expulsos daquele lugar. Meus queridos, Paulo está dizendo, sou devedor. A ideia de ser devedor aqui é como alguém que tem algo precioso a passar adiante, e enquanto ele não passa, ele está devendo. E quando a gente fala de euangelion, que significa tudo que começa com o termo doxa, boa glória, eunice, boa vitória, thanatos, boa morte, tudo que começa com o termo significa bom. E aqui ele está dizendo que ele é devedor, porque ele tem uma boa notícia, uma boa nova, que é a boa nova do Evangelho. E a quem ele deve? Ele diz que ele deve tanto a gregos como aos barbaróis. A gente lembra que o termo bárbaro era a forma que os judeus, que os gregos zombavam daqueles que não falavam grego. É como se eles estivessem dizendo, esse povo aí do blá, 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 quer dizer, era uma linguagem não inteligível, daí o termo bárbaro, barbaróis. Esse povo que balbuceia coisas que não fala a língua dos homens, que para eles seriam só o grego. Então, Paulo está dizendo, eu devo essa boa notícia, eu tenho esse tesouro comigo dessa boa notícia, e eu devo compartilhar essa boa nova a todos, ao judeu, ao gentio, ao grego, a todos ele devia proclamar essa boa nova. Por isso, quando ele diz, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, ele deve, por causa da condição nossa, de caídos, de pecadores que somos, conforme nós haveremos de estudar no capítulo 3, verso 23, quando a palavra de Deus afirma, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse todos aí, estamos todos nós embutidos nesse todos, pessoas de todos os lugares, de todas as épocas, de todos os tempos, de todas as raças, todos pecaram. Nossos filhos que virão, netos, bisnetos, nossos antepassados, de onde nós viemos, de onde nós ascendemos, né? Todos pecaram. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar essa boa nova, esse evangelho. Irmãos, é interessante que esse termo evangelho,
Ainda hoje, às vezes, emprega-se evangelho em outros segmentos, que não nem bíblico é, e adota-se essa palavra euangelion. No meio dos gregos, dos romanos também, eles empregavam. Por exemplo, quando se falava de uma boa nova do imperador, que era adorado como Deus, qualquer boa nova, qualquer boa notícia, qualquer feito do Deus imperador, era proclamado como um evangelho. Qualquer empreendimento em qualquer área da vida pública e social era uma dádiva que vinha do Deus imperador e era tido e considerado e apregoava-se como evangelion, uma boa nova, boa notícia. O imperador Vespasiano, ele vai calçar a Via Ápia. Porque o imperador fulano de tal, ele vai policiar a tal pista. Então, tudo que se tratava de uma boa nova vinda de Deus, que era considerado o imperador, também era considerado um evangelho. Mas de que evangelho, então, o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando do evangelho que tem uma pessoa no centro, é a pessoa do Senhor Jesus. Não existe verdadeiro evangelho se no cerne dele não houver a bendita e maravilhosa pessoa do amado Senhor Jesus. O evangelho verdadeiro, o evangelho transformador, o evangelho poderoso, evangelho que tem mais poder que dinamite, que ele implode e transforma o coração empedernido, vidas cuja o caráter e comportamento a sociedade dá como perdida. De repente se vê essa pessoa transformada, com a Bíblia trazida junto ao peito, indo para a igreja e a leva como um troféu, e o povo diz: veja, mudou de vida. É o poder transformador do evangelho. Então, na sequência, no verso 16, ele diz: pois não me envergonho do evangelho. Recordando, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele era um poliglota, ele falava as principais línguas do seu tempo, hebraico, aramaico, grego, latim. Paulo dominava, e ele conhecia, e ele transitava livremente em todas as escolas filosóficas. Paulo era um homem de uma cultura elevadíssima, sendo ele judeu e tendo a cidadania romana, fazia parte do Sinédrio, era um cidadão honrado, zeloso com a sua fé, e um grande perseguidor dos do caminho, um grande perseguidor daqueles que adoravam o filho do carpinteiro, o Nazareno, e ele julgava com isso tributar culto a Deus. Quando eles perseguiam os cristãos, e estando Saulo no meio deles, e eles eram aprisionados, e quando era para dar o voto, ali se matavam ou não matavam, o apóstolo Paulo dava o seu voto de consentimento para matar alguns, como foi o caso de Estevão. Então, esse homem, esse grande perseguidor do evangelho, e ele mesmo declara que a cruz é loucura para os judeus e escândalo para os gentios. Em Roma, o cristianismo, ele zombava-se do cristianismo, porque os judeus diziam: olha, lá daquelas bandas lá da Judéia, fala-se de um pobre filho de carpinteiro que arrastou atrás de si multidões, era um grande mágico, iludiu e enganou muita gente. Esse homem morreu, e esse homem foi traído, foi negado, e até aqueles que andaram com ele o abandonaram. E esse homem foi vergonhosamente pendurado numa cruz, morreu a morte dos malditos, e eles vêm nos apregoar e dizer que ele é Deus. Então, dentro daquela arrogância dos romanos, aquele espírito altivo, dominador,
de pessoas que chegaram a dominar o mundo conhecido da época, que consistia em praticamente todas as terras ao redor do Mediterrâneo. Então, Paulo está dizendo, pois eu não me envergonho do Evangelho, culto, poliglota, instruído aos pés de Gamaliel, tinha a escola Hillel e a escola de Shammai. O mundo sempre teve o mundo antigo, os três principais centros acadêmicos. Jerusalém era um, Atenas e Corinto outro, e Alexandria, no delta do Nilo, de onde saiu um grande homem sábio chamado Apolo, onde durante algum tempo possuía a maior biblioteca do mundo. Eram os três centros acadêmicos. E agora Paulo está se dirigindo a Roma, e ele diz, olha, em chegando a Roma, eu não me envergonho de pregar o evangelho na praça, como diz, eu não me envergonho de pregar o evangelho na feira, eu não me envergonho de pregar o evangelho no meio dos filósofos, dos pensadores, eu não me envergonho do evangelho. Aquele que perseguia o evangelho, agora ele abraça o evangelho e ele não se envergonha dele. Pois eu não me envergonho dessa boa nova, dessa boa notícia. Então, tem-se uma grande necessidade de pregar o evangelho. Quando ele fala que ele é devedor, é porque ele deve uma notícia de salvação para os perdidos miseráveis que estão caminhando para o abismo. Imagina você vendo um cego tateando com a ponta da sua bengala, e você o vê caminhando, tateando, e ele vai caminhando rumo ao abismo. Como é que você ia falar com esse cego? Ô, fulano, cuidado aí, ó, dá meia volta, contorna para a sua direita, tem perigo aí na frente. Talvez quando você terminasse de falar, ele já teria despencado no abismo, se desfacelaria, né? Ali na queda. Portanto, irmãos, é uma boa nova de urgência. E quem precisa ouvir essa boa nova são os perdidos miseráveis, aqueles que adoravam imperadores, e tinham tantos deuses ali na capital do mundo, tanto quanto Corinto também, Roma, era uma cidade onde a promiscuidade ela graçava e tinha ali uma forte influência. Então Paulo está dizendo, eu não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus. Irmãos, que poder é esse? Nós já citamos como exemplo na nossa introdução. É o poder que transforma o homem. Se há uma coisa que envelhece, que desgasta, que adoece o homem, é o pecado. O pecado, ele acaba, ele arruína o homem. Às vezes, numa vida de boemia, numa vida de cachaçada, numa vida de jogatina, numa vida assim promíscua, a pessoa envelhece, ela adoece, ela se contagia com as imundícias da carne, ela vai, às vezes até vive pouco. Então, o poder do evangelho, ele tem um poder para transformar o coração, a alma, a mente, as ideias, os valores, e quem vê essa pessoa antes e a vê depois, ela fica até mais bonita, ela rejuvenesce, porque o pecado ele estraga, o pecado envelhece, o pecado judia, porque está servindo aquele que é o ladrão, que não tem nada de bom para oferecer, é aquele que veio para roubar, matar e destruir. Portanto, esse evangelho, ele nos traz libertação. Traz libertação. Então, Paulo está dizendo, ele é devedor. Ele tem que levar essa boa notícia, essa boa nova de salvação. E por isso ele declara isso, sou devedor. Recordando que, quando Paulo diz, eu sou devedor, e ele menciona pessoas como ali em Roma, igreja a quem ele amava, pela qual ele orava, e ele declara diante de Deus, eu oro por vocês incessantemente.
Eu me lembro de vocês em cada uma das minhas orações. Imagina Paulo tomando Deus como testemunha para fazer uma afirmação dessas. É muito sério quando a gente diz assim, eu juro por Deus, nunca minta, e para validar a sua palavra, e uma mentira você diz por Deus, porque Deus não pode se associar ao engano e à mentira. Da mesma forma, esse texto aqui, Paulo está dizendo que o Evangelho, essa boa nova, ela tem poder, transforma o homem espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, ele é uma nova criatura, novos valores. O termo é metanoia, que significa mudança de mente, mudança de princípios, mudança de prioridade. Agora ele crê, agora ele fala, agora ele confia, agora ele descansa. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Talvez os romanos poderiam dizer, mas salvar a nós, romanos? Nós somos os dominadores do mundo. Quem é que carece de salvação? Irmãos, o poder do imperador não podia garantir saúde emocional, espiritual, alegria na alma, embora fosse adorado como Deus, o imperador, mas o povo sabia que havia um Deus acima do imperador. Era o Deus, sim, que mandava chuva, era o Deus providente que fazia brotar o trigo, que fazia brotar a oliveira e o fruto da oliveira, da vide. Os romanos também entendiam isso. Mas salvação, a salvação, Reverendo Augusto Nicodemos, ele gosta de falar, e é uma coisa que já temos aprendido, e creio que todos os irmãos aqui já ouviram muitas vezes. O Evangelho ele tem poder para nos livrar da influência do pecado. Servo de Deus, repetimos mais uma vez, ele não é escravo do pecado, ele não serve o pecado como escravo, como uma canga, que ele é subjugado pelo pecado, ele não é escravizado. Pecado na vida do crente tem que ser igual acidente de avião, coisa rara, não pode ser coisa todo dia. O servo de Deus, a serva de Deus, se tem culto doméstico, se tem culto na igreja, se tem culto na zona rural, se tem trabalho da SAF no sábado, se tem trabalho... E se ele ora 4 vezes na semana, e se alguém pede para orar ou no princípio, ou no meio, ou no final do culto, ele sempre vai dizer, Senhor, perdoa a multidão dos nossos pecados. Está errado. Está errado. Multidão seria se acumulasse durante um mês. Para o servo de Deus, o pecado tem que ser algo acidental. Algo que ele cometeu e ele ficou perturbado, envergonhado diante de Deus, a quem ele ama, perturbado, e é assim que o pecado tem que agir na vida daquele que nasceu de novo. Então Paulo está dizendo, é o poder de Deus para a salvação, salvação do pagão, do idólatra, do perdido, do pecador. Então o Evangelho nos salva do poder do pecado, não somos mais escravos do pecado. O pecado não terá domínio sobre nós, não haveremos de servir o pecado como escravos do pecado. Poderemos tropeçar aqui, acolá, poderemos de vez em quando cometermos algum pecado, mas não é algo que o diabo todo dia bata a palma e zombe de nós no final do dia, dizer, te dei mais 3 rasteiras hoje, hein? Hoje você não conseguiu dizer não, não, não o dia todo. E você disse sim à minha proposta algumas vezes. Então o diabo rirá, como diz ele, fará festa e zombará desse servo de Deus, trazendo salvação. Salvação, ele é poderoso para libertar do poder do pecado, da culpa do pecado. Então nós não temos mais medo de Deus. E assim, se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. Nós temos paz com Deus, fomos reconciliados com Deus, conforme Romanos 5:1, né? Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, fomos reconciliados com Deus
por meio do seu Filho, o Senhor Jesus. Fomos reconciliados. Então, nós somos libertos da culpa do pecado. Uma das especialidades do diabo, que é diabolê, que é acusar, é apontar pecado. Mas seria o caso de nós procedermos como Martinho Lutero, que de certa feita o diabo teve a ousadia de se apresentar a Martinho Lutero e acusando a ele de tantos pecados, e ele ouvindo aquelas acusações, num ponto turístico, não me recordo bem se é em Eisleben ou se é em Wittenberg, tem ali um borrão de tinta que ele arremessou e estourou aquele potezinho de tinta na parede, e era arremessado contra a figura do diabo que aparecia, o acusando de tantos pecados. Mas alguns íntimos de Martinho Lutero diz que ele, no final, ele disse ao diabo: tu me acusas de tudo isso, mas embaixo você coloca aí, está pago, está quitado, pode escrever em vermelho, porque foi o sangue de Cristo que me libertou e me pagou e quitou a minha dívida. Então, fomos salvos, fomos libertos, nossa dívida foi paga. Então somos salvos, o pecador é salvo. Então essa salvação, ela sempre, o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, sempre quando eles eram enviados primeiramente, primordialmente, preferencialmente, não exclusivamente, aos judeus. Uma vez que eles rejeitavam, zombavam, perseguiam, aí eles se voltavam para os gentios. Por essa razão, os gentios foram alcançados. Então, Paulo dizendo, para a salvação de todo aquele que crê, todo aquele que crê. Irmãos, nós cremos porque Deus é fiel. Cremos porque podemos descansar. Alguém fala assim, mas que tipo de crença que é essa? A gente recorda Tiago dizendo, crês tu que Deus é um só? Nós vivemos pela fé. Todo dia você tem atos de fé na sua casa. Ao levantar de manhã, colocar o seu crachá no peito e você ligar a chave do carro, isso é um ato de fé. Você está crendo que o seu veículo te levará até a empresa, que não haverá nenhum estrago, que a gasolina não terá problemas, é um ato de fé. Quando você vai desrosquear ali um vidro de azeitona ou de palmito, ninguém vai te olhar para você e dizer, olha, e se estiver envenenado? E se tiver aí botulismo? Não, é um ato de fé. A gente diz, olha, está escrito aqui, Serviço de Inspeção Federal, isso aqui foi inspecionado. É impossível viver sem fé. Impossível viver sem fé. Pequenos atos nossos revelam fé. Pequenos atos. É impossível viver sem fé. Mas que fé é essa que está se referindo o texto? A palavra de Deus diz que os demônios também creem que Deus é um só. Eles creem que Jesus é o Filho de Deus. Então a fé não é apenas a consentir intelectualmente com a verdade. Como alguém diz, Tiradentes, José Joaquim da Silva Xavier, ele foi enforcado e morreu. Você estava lá? Não, eu não estava. Você viu ele ser decapitado? Não, mas a história diz e eu creio. Agora, a fé que a palavra de Deus fala é diferente. É como se estivéssemos diante de uma cadeira feita ali com aquele bambu chinês, fininho, fininho, e você pesando 112 quilos, e alguém diz, se assenta na cadeira, descansa, a pessoa olha e diz, obrigado. Está com dor na coluna, dói as pernas, dói a panturrilha, e dói a cervical, e dói a nuca, mas ele não vai se assentar naquela cadeira, porque ele dizia, ela vai me largar no chão, serei motivo de riso, eu não confio. Confiar é quando você senta naquela cadeira, você joga as pernas para o alto e joga as mãos para a nuca e você tira um cochilo, você se joga confiadamente, isso é confiar. Mas há pessoas que quando senta e a cadeira dá uma rangida, né, dá uma dançada, ele se levanta logo,
isso aqui está quebrando, já está desmanchando. Então, essa fé é uma fé que envolve se lançar, confiar, descansar. Nós confiamos porque Deus é fiel. Costumeiramente a gente vê pichado, né, ou às vezes até no vidro do carro, essa frasezinha, Deus é fiel. Primeira pergunta que vem é, Deus é fiel. Deus é fiel, e eu? E você? E nós somos fiéis? Nós não somos. Somos infiéis, somos pecadores. Deus, porém, permanece fiel. Primeiro, essa salvação é oferecida primeiramente ao judeu e também ao grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Irmãos, como a justiça de Deus se revela no Evangelho? Esse Evangelho poderoso que nos liberta do poder do pecado, da culpa do pecado, que nos agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Fomos reconciliados com Deus, não precisamos mais ter medo de Deus, nos escondermos de Deus, mas também esse Evangelho, ele nos encaminha e nós vamos sendo transformados de glória em glória. E qual é a nossa meta? A nossa meta é você estar cada dia mais parecido com o Senhor Jesus. É como se a criança, o filho do vizinho, que te vê todo dia, pudesse comentar com a mamãe e dissesse, mãe, o vizinho, parece a cara dele, parece Jesus. Eu acho que se Jesus estivesse na terra, comportaria como ele. Aquela bondade, aquela ternura, aquela meiguice, aquele companheirismo. Essa é a nossa meta, estarmos cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. Somos transformados até atingirmos a estatura do varão perfeito, o nosso modelo, o Senhor Jesus. Então, o pecado também nos livra da presença do pecado. Quando é que nós estaremos livres da presença do pecado? Meus queridos, aí sim, só na glorificação. Enquanto estamos aqui nessa carne, estamos lutando contra o pecado, podemos cair, lutamos contra o pecado porque nós não queremos entristecer o nosso Deus, que é bondoso, meigo e amoroso, e o pecado é uma afronta contra Deus. Não fugimos do pecado por medo do castigo, por medo do inferno, mas fugimos do pecado porque queremos agradar ao nosso Deus com a nossa vida. Mesmo não conseguindo ter vitória todo ano, né, em todo pensamento, em cada atitude nossa. Então esse é o poder transformador do Evangelho. O Evangelho que chega e é diferente de tudo quanto é crença, toda a filosofia. O cristianismo é o único que chega e diz para o homem, você é um miserável pecador. Alguém diz, mas que covardia, coitado, vai jogar o homem assim na sua baixa autoestima. O homem é inerentemente bom, isso tem que ser trabalhado para que essa bondade, ela flua da essência do homem. O homem tem que buscar a paz dentro de si, o amor dentro de si, a sua bondade dentro de si. A palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo, um pouquinho à frente, nós vamos encontrar ele nos dizendo, eu sei, eu estou certo, eu tenho plena consciência de que em mim, na minha carne, não habita bem nenhum. Não habita bem nenhum. Então, meus queridos, o Evangelho, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Como assim? A justiça de Deus se revela no Evangelho, nessa boa nova, porque o Filho de Deus, assumindo o nosso lugar, tendo sido feito homem, ele cumpriu perfeitamente a lei, cada quesito da lei, cada ordenança da lei, desde a saída ali das águas do Jordão, desde a sua circuncisão ao 8º dia de nascido, Jesus foi perfeito em tudo que ele fez, bondoso,
curando, restaurando, alimentando, se compadecendo daqueles que vinham a Ele, curando a todos, libertando. Ninguém foi ao Senhor Jesus e voltou para casa sem receber a bênção que eles buscavam. Até quem tocou em Jesus pelas costas, sem que ele visse, foi abençoado e curado. Então, esse é o evangelho poderoso que tem como cerne, como essência, a pessoa do Senhor Jesus. E a nossa justiça está exatamente, precisamente, na vida do Senhor Jesus. Viveu como homem, morreu a nossa morte, para que pudéssemos viver a sua vida eterna. Assumiu o nosso lugar na cruz, morreu a morte dos malditos, sem ter cometido nenhum pecado, tendo vivido de forma perfeita. Por essa razão, e apenas e tão somente por isso, é que nós somos justificados. Algumas pessoas, às vezes, no nosso senso de justiça, nós ficamos assim, furiosos, né? Quando às vezes, diante de tantas denúncias, diante de tanta comprovação documental, comprova-se que determinada pessoa desfalcou o Brasil em milhões e milhões e milhões, desviou dinheiro da merenda das crianças e levou alguns à miséria e à fome e à morte. Isso é comprovado e, de repente, essa pessoa está liberta e há um senso de justiça em nós que nos faz ficar desconformados com isso. Nós ficamos injuriados. Quando vemos pela televisão, fulano já está solto, ficamos furiosos, porque a gente sabe que ele merecia cumprir e pagar na justiça, e justamente por todos os crimes cometidos, além de devolver o roubado. Mas essa justiça de Deus sobre nós, ela só acontece porque toda a nossa conta foi paga. Não é uma justiça em que Deus finge não ver o nosso pecado, não é uma justiça em que o nosso pecado é varrido para debaixo do tapete, não é uma justiça em que Deus diz, olha, eu vou virar a cara, e quando eu estiver virando aí, entre eu e Pedro, vocês entram e aproveitam. Eu vou dar uma saidinha aqui da portaria do céu e aproveitam. Não é assim. Somos justificados, somos lavados, somos alvejados no sangue do seu Filho. Por isso é que somos justificados. A justiça de Deus se revela nessa boa nova, a boa nova de que Jesus foi pendurado na cruz, ele assumiu o lugar de maldição em nosso lugar e ressuscitou para a nossa justificação. Então é de fé em fé. A fé vem pelo ouvir. A gente vê tanta gente, cada dia basta ligar a televisão e a gente depara com isso, né? Esse evangelho que a pessoa é levada à frente nessas madrugadas aí, e naquela fila, é aquela velha história, conte a bênção. A bênção é que eu comprei uma nova frota para minha empresa. A bênção é que eu não tomo mais medicamento. A bênção é que eu fui curado de quebranto, agouro e a espinhela caída. Estou curado. A bênção é que, e ali apresenta-se num teatro muito bem preparado, tanta coisa, e tantos são aqueles que entram na fila, mas muito mais são aqueles que despenderam ofertas vultuosas e não receberam nada, se viram ludibriados, enganados, mas esses seriam milhões para serem entrevistados, por isso não tem como enfileirá-los. Mas a palavra de Deus diz, o Evangelho, ele é manifesto, visto que a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho de fé em fé. É pela fé que nós cremos no sacrifício de Jesus. É pela fé que nós somos justificados. É pela fé que nós cremos que Ele pagou a nossa conta. É pela fé que nós cremos que nós entramos no céu imerecidamente, porque Ele já pagou a nossa entrada. Por isso, meus queridos, nós deparamos com essa verdade: o justo viverá
por fé. Sempre quando eu leio esse texto, eu me recordo daquela oração do fariseu e do publicano. O fariseu e o publicano. Os dois no templo orando, a gente recorda como o religioso fariseu orava: graças te dou, ó Deus, porque não sou igual aos demais homens, ladrões, roubadores. Eu jejuo 2 vezes por semana, era na terça e na quinta. Eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. E não sou igual aos demais homens, ladrões e roubadores. Então esse fariseu, ele ora de si para si. Ele pensa que ele tem mérito diante de Deus, como todo judeu pensava. Porque o judeu, ele começou a olhar para a lei como uma forma meritória de cumprir a lei e entrar no céu por merecimento. Mas a palavra de Deus, ela é tão clara quando ela diz: a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. A lei revela e mostra o pecado do homem. Recordamos mais uma vez aquela figura que já usamos tantas vezes. Quando você vai para passar ali pela triagem, quando você chega ali e dá o seu nome, uma das primeiras coisas é que a enfermeira vem e coloca aquele termômetro na sua axila. Depois de algum tempo, lá vem ela, pega e olha e diz: pode passar na frente, está quase com 39. É isso que a lei faz. A lei mostra que você está enfermo, que você está febril. Mas o judeu entendia mal e ele pensava que a lei o auxiliava. A lei, ela apenas serviu de um escora, de um aio para nos conduzir a Cristo, mas a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. A lei, ela condena, ela humilha o homem e mostra o quanto ele é pecador. Então, salvando pecadores. Esses que uma vez salvos, redimidos, alcançados, não morrem mais. A morte não tem mais poder sobre eles. Como Paulo diz lá em Romanos 8:1, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, justiça de Deus mediante a fé. Deus salva pecadores que, uma vez salvos, agora são novas criaturas lavadas no sangue de Jesus, não são mais escravos do pecado, podem vencer o pecado, mas não agem como o fariseu, para ficar alardeando, né, e dizendo: Deus fez bem em ter me salvado e ter escrito meu nome no livro da vida, porque afinal de contas, eu sou uma pessoa boa, nunca roubei, nunca matei, nunca dei prejuízo a ninguém, sou honesto nos meus negócios, sou um excelente marido, um excelente pai, um bom vizinho, prestativo, sou uma boa pessoa. Deus fez bem em ter salvo a minha pessoa, senão Deus teria perdido uma grande figura no céu. Não é assim, né? Justiça de Deus mediante a fé. Então, há esse senso de justiça. Imagina alguém que, entrando lá no céu, ele veria um pecador, caso fosse possível essa possibilidade absurda. Alguém poderia dizer: o que fulano está fazendo aqui no céu? Como ele entrou aqui? Isso aqui deveria estar lá no inferno. Eu quero sair do inferno. Já que fulano veio para o céu, não quero mais. Isso é impossível acontecer. Até porque no céu não é lugar para esse tipo de sentimento. E ali, a nossa entrada no céu é pelo mesmo caminho, pela mesma via do nascer de novo pelo Espírito, a fé no sacrifício do Cordeiro de Deus, que derramou a sua vida por nós, somente por isso. Então, meus queridos, temos esse senso de justiça em nós, e entramos no céu pela fé, essa fé que é dom de Deus. Perseveramos na fé, porque Deus nos faz perseverar, e permanecemos firmes sem negar a fé, porque o Senhor nos sustenta. Louvado seja Deus. Então, meus queridos, que sejamos gratos ao nosso Deus por sua fidelidade em nos sustentar. Por isso Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Então, que Deus nos abençoe. Nós vamos, encerrando o nosso culto, nós vamos entoar agora mais um cântico. Temos um hino muito bonito, 179, Saudação. Nós vamos entoar esse cântico e encerrar com uma oração pós-cântico. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que Deus nos abençoe. Nós vamos, encerrando o nosso culto, nós vamos entoar. Saudamos, irmãos, em Cristo, lembrando que temos visto nesses anos pelas lutas, tentações, atendidas foram nossas petições. Toda glória seja ao nome do Senhor. Vinde todos entoar o seu louvor. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e os céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Um dia tão glorioso temos e ao nosso Pai agradecemos, pois é Ele quem nos dá real prazer e é fiel em nos guardar e proteger. Vinde vós, irmãos, conosco a Deus cantar, desta bênção vinde, pois, participar. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e os céus virão nos ajudar. Até que Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Alegres todos jubilemos, ao grande Salvador cantemos. Ele como filhos seus nos escolheu, ricas bênçãos Ele já nos concedeu. Seja avante o nosso lema triunfal, pois seguimos para o lar celestial. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e os céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Oremos. Senhor Deus do céu e da terra, Deus eterno, Deus que reina, que governa e domina sobre todas as coisas. Ó Pai querido, nós te adoramos, porque os nossos dias, a nossa vida está no poder do Senhor. Todos os nossos dias estão contados à tua presença. Receba, Pai, nosso louvor, nossa adoração, nosso culto. Louvamos-te agradecidos, porque o Evangelho do Senhor já operou na nossa vida. Louvamos-te, porque o sangue de Jesus, o teu Filho, já nos lavou de todo pecado, e o Senhor mesmo nos vê mais alvos que a neve. Louvamos-te, porque o Senhor tem o nosso nome escrito no livro da vida. Louvamos-te, ó Pai, porque nem morte, nem vida, nem fome, nem espada, nem nudez, nada pode nos tirar da mão do Senhor, nos separar do amor do Senhor. Bendito seja o Senhor por tão grandiosa salvação. Louvado seja o teu nome. Pai querido, abençoe os amados irmãos e de forma pontual nós pedimos a tua bênção
sobre a vida do amado irmão presbítero Márcio e toda a sua família. Ó Pai, família querida, dos quais nós já sentimos orfanados pela ausência, saudosos, mas que o Senhor esteja sustentando-os com a tua mão, como até aqui o Senhor já tem feito. E abençoe a tua igreja aqui, multiplica o teu povo, manifesta o teu poder no nosso meio, para a honra e glória do Senhor, que sirvamos ao Senhor com o nosso culto, com a nossa adoração, com os nossos louvores, todo dia, em todo tempo e em todo lugar. Sustenta-nos com a tua graça. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens